atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Santa Serra News. Dia que antecede as comemorações aí de 200 anos de independência do Brasil, né? O 7 de setembro promete ser um 7 de setembro diferenciado, até porque as questões políticas estão aflorando, né? E isso vai ter peso, sem dúvida nenhuma, nessas manifestações e nesse desfile de 7 de setembro. É 22, né? Bom dia. Tudo bem? A família vai bem? É coincidência, né? A família vai bem? Vai bem, graças a Deus. Então, que bom. Então, como retornando, né, hoje 1822. Hoje estamos aqui, vamos tratar de alguns assuntos, principalmente no segmento político. Acho que é um assunto que realmente está permeando aí as conversas na cidade, nos botequins, nas equipes, nas pessoas. E hoje estamos aqui com o professor Ricardo mais uma vez. Vamos tentar, né, passar aí algumas coisas que a gente tem escutado e o sentimento que nós temos tido das pessoas que aqui moram. Professor, tudo bem? Tudo bem. Hoje me fez lembrar, inclusive, essa história do 22, me fez lembrar eu acho que foi 2008, né? E o outro lado é o desespero, lembra? Saudoso Renato Nunes de Oliveira, prefeito Renatinho, que foi aquela campanha foi memorável, né? O Renatinho, no momento, era o que tinha menos apoio aí dos caciques políticos, mas tinha o apoio do povo, né? E o povo realmente, naquele momento, entendeu que deveria dar mais um mandato pro Renatinho. Bem certinho. Ricardo, executivo, para que serve? Para executar. Para executar. Para fazer. Legislativo. O legislativo faz as leis. Mas quem manda é o judiciário. E é assim que nós estamos vivendo nesse país hoje, né? O executivo e o judiciário tomando uma medida uma em cima da outra que não tem sido. O Brasil dá dó de ver o que está acontecendo, né? De ver um judiciário dessa forma, de ver os senadores do país, são 81 senadores, pessoas sem um mínimo de cultura, sem um mínimo de razão para falar. Tu vê Santinho para senador, que é vampiro, sabe, esse tipo de coisa assim, eu acho que é muito, muito ruim para o nível, né, que é um candidato, que é um senador, pô. Mas ele é conhecido por vampiro, pô, coloca o nome, pode falar, tem vampiro na hora de fazer a campanha. Quem é o vampiro? Eu sei, eu vi, tem vampiro, tem um monte de... Mas o vampiro não é senador. Eu não sei, eu vi, Marcelo, eu vi os santinhos, um santinho vampiro, o outro santinho era parecido também com vampiro, não lembro agora, mas os piores apelidos, o Macarrão, o Zé das Couves, pô, dessa forma, pô, eu acho que... Não sei, isso aí eu não sou muito contra, porque de repente é o apelido do cara, é como o cara é conhecido, né? Então, você quando vai para uma disputa eleitoral é porque você é conhecido na tua região por esse apelido. Enfim, o vampiro só... Sim, tu é conhecido na tua região para ganhar os votos, mas para administrar, tu acha que um vampiro tem condições? Não sei, aí eu não saberia te dizer. Isso aí com relação ao nome eu não questiono muito, né? Mas só para... A questão do vampiro, ele é deputado estadual e foi o último secretário da Educação e deve ser candidato à reeleição, não sei se é estadual ou a federal. Mas, enfim, né, o que realmente causa uma certa preocupação
é que esse país hoje, da forma que está sendo feito as coisas, todas as ações que passam pelo executivo e passam pelo legislativo, o judiciário que está determinando os rumos da nação. O mais triste, assim, que eu sinto pelo menos, e que a gente tem ouvido e tem acompanhado, é a questão da Constituição Federal. Ela não está sendo respeitada em alguns momentos. Eu acho que a Constituição foi quebrada lá em 88, né? Mudou-se muita coisa lá. Eu lembro que o policial não votava. Aí disseram, não, mas o policial tem direito a voto, não sei o que, tá, porque ele era um ser humano igual aos outros, não sei o que. Mas ele não votava, não não queria diminuir o policial, e sim para ele não se envolver com isso aí. O policial não se envolvia com política. Assim falam meus amigos, os coronéis que estão aposentados hoje, que têm saudade disso. Os padres, religião, padres, pastores, isso aí, não participavam de política também, entendeu? E a coisa começou a mudar por aí. Não... Pois é, Ricardo, mas o problema é o seguinte: se houve uma reforma constitucional e ela foi aprovada pelos membros do Congresso Nacional, a população ela tem que, a partir daquele momento, num primeiro momento que a gente vota em um representante, mal ou bem ele passa a nos representar. Mas eu acho que, né? As pessoas... Mas se foi feito isso, mas hoje existe uma Constituição que ela tem que ser respeitada. Mas o que eu quero dizer, Marcelo, é que os que entraram já entraram mal intencionados. Bom, isso aí eu não posso entrar no mérito da má e da boa intenção das pessoas. Né? No primeiro momento que você fizer uma opção de tentar votar em alguém, você sempre vai com o propósito de entender que aquela pessoa ela tem bons propósitos e vai de acordo aos pensamentos que você tem de um candidato. Se chegar lá na hora por outros meios ou por caminhos escabrosos, né, as pessoas votarem em outra situação que não é a que você pensa, a única arma que nós temos é o voto. Nós temos que analisar muito bem agora nessas próximas eleições. Pois é, eu penso assim que a maioria das pessoas que estão nos cargos, tá, eles têm o poder de comprar as pessoas, eles não têm o conhecimento, Marcelo, eles não têm o conhecimento. Mais de 50% daqueles senadores que estão lá, mais de 50% dos deputados que estão lá, os que já estiveram, que já saíram, não tem condições, não tem condições alguma, Tiririca, por exemplo, Não, mas assim, num processo democrático, todas as pessoas podem se candidatar a N cargos. É porque seus votos são comprados, Marcelo. Hoje tem 6 bilhões de reais para os candidatos que estão aí. O que aconteceu com Lages? Tem 12 candidatos a deputado estadual. Vai algum? Mas a culpa não é de quem se elege. Vai algum? A culpa não é de quem se elege. A culpa é de nós, eleitores. É porque antigamente, naquela época... Mas de quem é a culpa? É dos eleitores. Mas se os eleitores se vendem, nós vamos fazer o quê? É porque eles deixam os eleitores apertados. Bom. Aí na última hora, como diz o Lula, dá um pão com mortadela, acabou. Sim, daí mas se o processo está sendo assim, nós temos consciência que o processo não é para ser assim. Nós que somos formadores de opinião, o que é que nós temos que fazer? As pessoas temos que tentar esclarecer para as pessoas. Se não for esclarecido, lamentavelmente, cara, vai continuar nesse processo aí, porque culturalmente muitas pessoas e economicamente as nossas pessoas foram nesse sistema. Então nós temos que mudar. Marcelo, os candidatos iam para a eleição com o dinheirinho deles e o gogó nos discursos. Tá, então nós vamos fazer o seguinte: quantas vezes você já votou por amizade? Eu já votei várias vezes por amizade. Mas por amizade, saber que a pessoa tem condições. Não, muitas vezes não. Eu cometi muitos erros também. Bom. Eu não estou dizendo. Todos nós cometemos, Ricardo. Muitas vezes é assim. As pessoas, o cara é meu amiguinho, meu amiguinho tá tudo bem. Um a mais não faz diferença. E daí? Um a mais não faz diferença. E daí? Sabe a história? E esse que é o problema. A gente vota por amizade, meu amiguinho. Pois é. Mas chega lá, aí vai contra aquilo que tu pensa. Aí tem 500 deputados, aí foram 500 amiguinhos.
Aí nenhum deles tem condições de... Um exemplo, tu sabe a história eu não votei em 500, eu voto Tu em sabe a história do dia do jogo do Flamengo lá em Belém do Pará? O Flamengo foi jogar em Belém do Pará pela primeira vez. E tinha a orquestra sinfônica, tinha 12 violinistas. Os violinistas, aí um pensou assim, eu vou para o jogo. Eu vou para o jogo, porque não vou deixar de ver o jogo do Flamengo. Aí ele foi para o jogo do Flamengo e ele pagou uma pessoa para fazer, na hora que começasse a orquestra tocar, era só fazer assim, ó. Moral da história, os 12 estavam fazendo assim, não tinha som de violino. Tá, mas assim que eu digo, a mesma coisa, se tu votou num amiguinho teu que não tinha condições, não tem problema, tem mais 530. Aí os outros 530 também. Mas é isso que acontece. Violinista. É isso que acontece. Nós muitas vezes, e todos nós, não venha fazer demagogia aqui, dizer que você nunca votou em amiguinho, porque você já votou muitas vezes em amiguinho, sem saber quais são os propósitos políticos dele. Votou, isso é... Tu não sabe. Hã? Tu não sabe. Eu não sei. Eu votei muito pouco na minha vida, eu acho. Tu não sabe que tem que votar? A maioria... Não, eu votei muito pouco na minha vida. Por que votou? Porque não fui. Mas então é mais uma surpresa. Cada dia nós temos uma surpresa. Mas agora tu vai. Eu vou. Não, eu tenho ido ultimamente, eu tenho ido todas. E graças a Deus tem batido. Tu deve ter votado pouco pela idade que tu tens. Eu acho que já teve bastante eleição que tu passou, né? Ou não? Ou foi Marcelo, nós começamos em 86, né? Aonde? Não foi em 86 que começamos a votar com o Tancredo Neves? Não sei. Não sei. Em 86 eu não era nascido. E o primeiro presidente nem deixar assumir, deixaram, né? Já começou assim. Mas essa é a cultura do nosso país, assim. Esse é um tema realmente palpitante. A gente às vezes até faz umas brincadeiras aí para deixar a conversa mais leve, mas é uma situação realmente que nos causa muita preocupação. Nós vamos retornar para o segundo bloco, vamos retomar esse assunto, porque eu acho que é um assunto que realmente é de interesse de todos e a gente vai procurar conversar. Não para botar nada na cabeça de alguém, mas pelo menos para as pessoas fazerem alguma reflexão. Retornamos em seguida para o segundo bloco. A revolução acontece quando você muda a forma de pensar e quando você entra em ação. Aprender com metodologias baseadas no conceito de educação da Finlândia é inovar. Aprendizagem em rede é descobrir que você também pode estudar. Na rede, ter um professor no polo é a segurança de estar no caminho certo. O mundo mudou, a forma de fazer a faculdade também. Faculdade Sensupeg, revolucione o seu mundo. Nós somos a Avita, empresa fundada em 10 de maio de 1976, com mais de 45 anos de experiência no segmento de refrigerados, congelados e atacado em geral. A distribuidora Avita, na sua região de atuação, representa com exclusividade o maior grupo do segmento lácteo do Brasil e do mundo, o Grupo Lactalis, com as marcas Batavo, Eleger, Parmalat, Presidente e outras. Estamos sempre de olho nos desafios do mercado e preparados para transformá-los em oportunidades para os nossos parceiros. Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Bom, gente, estamos retornando aqui para mais um bloco do Santa Serra News. Hoje estamos tratando basicamente do 7 de setembro, né, que vai ocorrer aí no dia de amanhã, e das eleições que nós não temos como fugir, né? Uma das situações que realmente
essa polarização fez das eleições e do processo político é fazer as pessoas, de alguma forma, refletirem nos seus próximos candidatos, ou candidatos que estão alinhados com a direita, ou candidatos que estão alinhados com a esquerda. Isso depende única e exclusivamente das pessoas que vão às urnas no próximo dia 2 de outubro. Então, a gente, o que fez aqui, né, no primeiro bloco é tentar fazer algumas reflexões, e vamos fazer isso nesse bloco agora que segue também. Mas antes disso, qual é a tua expectativa com relação a essas manifestações no próximo dia 7? Amanhã? Amanhã. Eu não sei, sinceramente não sei. Agora, uma coisa eu tenho certeza, tá? Uma coisa eu tenho certeza. Tá, tu não sabe, mas tu tem certeza. Não. Uma coisa eu tenho certeza. Tu não sabe. Ou dá Bolsonaro, ou a coisa vai ser adulterada. Por quê? Só se vê povo do Bolsonaro na rua. Não vejo outra. Não tem outra forma. Quem que tu vê? Agora eu vou te dizer uma coisa. Tu falou agora mesmo. Assim, em termos de manifestações, a gente tem visto o candidato a presidente da República, o Jair Bolsonaro, com muita gente, né, envolvida em suas manifestações, nas suas aparições. Mas, pelo contrário, assim, esses institutos, né, pelo menos que é divulgado pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, enfim, aquele consórcio que foi criado, só dá o candidato da esquerda, o Luiz Inácio Lula da Silva, na frente. Mas isso aí vai até quando? Até quando que vai? Até onde tem credibilidade hoje esses institutos aí de pesquisa? Ou isso já acabou, mas isso ainda é muito forte na mídia. Ontem à noite eu ainda estava escutando mais uma pesquisa, enfim, isso é divulgado com muita força. Isso tinha que acabar também, né? É outra coisa que tinha que acabar. Isso aí, o tal do segundo turno. Também que mas essas coisas vêm acontecendo... Isso é só para gastar dinheiro. Essas uniões que fizeram, como por exemplo, Mercosul, né? Mercosul não deu nada certo, quebrou os países, tudo, né? Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina está quebrada, Chile está quebrado, e o Brasil não foi ainda, porque o Brasil é muito potente, né? É muito forte. Lá na Europa, o que aconteceu? A Inglaterra sentiu a coisa pesada, pulou fora. E fez a coisa certa, pelo jeito. Pelo que a gente tem visto, né? Fez a coisa da maneira certa. Aqui não pode, pelo amor de Deus. Permite, não. Tá, mas o que tu acha desses institutos de pesquisa? Eu acho que isso tudo é comprado, pô. Estão tudo ganhando dinheiro, pô. Tem 6 bilhões na mão dessas pessoas. Tá, então isso não... Até hoje, a Globo bota... antes de começar os jogos de futebol, o minuto de silêncio por causa do Covid. Pô, pelo amor de Deus, tá faturando horrores. Isso é terrível. É inadmissível, né? Eles quererem manipular a opinião pública, né? É muito triste que isso aconteça, porque em muitos lugares do nosso país ainda a força dessa emissora de televisão, ela chega muito forte ainda nesses lugares. É a comunicação, eles são mais fortes. A comunicação, mas isso é lamentável, porque assim, dentro de uma democracia isso não deveria existir, né? Porque eu também não vejo sentido nenhum fazer um minuto de silêncio ainda hoje pelas vítimas do Covid. Isso vai até quando então, será? Antigamente a gente tomava uma vacinazinha, depois teve uma que veio, que foi a tríplice, que era para 3 ou 4 lá, né? Sarampo, catapora, cachumba e coqueluche, era isso aí. Mas hoje, vejam bem como é que está funcionando. Hoje é vacina para o gado, é vacina para o ovino, o suíno, o frango. Tudo isso tem que ser vacinado. É vacina para as crianças, é vacina para os adultos, e não é agora mais uma, é 1, 2, 3, 4, 5 doses, é vacina para gripe comum, é vacina para... Meu Deus, sabe quanto como é o nome
daquela empresa que patrocina o Corinthians lá, que tem o nome no estádio. Não sei, não torço pro Corinthians. Paga 25 milhões para o Corinthians para ter o nome na arena? Lá da arena do Corinthians, né? Da onde sai esse dinheiro das vacinas? Bill Gates disse há pouco tempo, o maior investimento que ele fez na vida foi 10 bilhões de dólares que ele investiu em vacinas e virou 200 em 8 anos, parece. Virou 200 bilhões de dólares. Mas não falasse nada do Instituto de Pesquisa que eu queria saber. Né? Mas o Instituto de Pesquisa, já falei para ti, é fraude, pô. É tudo fraude, pô. Eu já fiz pesquisa, Marcelo. Eu fui diretor de rádio, eu fiz pesquisa. Eu sei que funciona. É dessa forma que eles vêm te vender a pesquisa. Eles vêm sentar na tua frente e te vender a pesquisa. Como é que tu queres? Aonde que tu queres que eu vá? Com quem que tu queres que eu converse? É tudo direcionado. É tudo direcionado, pô. Então, assim, a maior pesquisa que nós temos... Não estou dizendo que seja mentira, é que tu vai só direciona. Só direciona. Mas é verdadeira, mas é direcionada. É direcionado. Perfeito. Agora, veja o seguinte, semana passada, há 15 dias atrás foi aprovado pelo Congresso Nacional, isso Câmara de Deputados e Senado Federal, o piso dos enfermeiros, né? Da qual a relatora é a deputada federal aqui de Lages, a Carmen Zanotto, que é enfermeira de formação, né? E teve uma participação muito forte ainda. E numa canetada, um dos ministros do Supremo, Barroso, cancelou essa situação aí. Mas por isso que eu disse para ti, o executivo para que serve? O legislativo, então, só o judiciário que está mandando nesse país? Não, é só o judiciário que está mandando nesse país, porque eles arrumaram uma pessoa que é o presidente do Conselho Nacional. Mas logo esses enfermeiros aí que deram a vida por Covid, agora nesse último momento... Peraí, eles pegaram o presidente do Conselho Nacional e esse presidente do Conselho Nacional que entrou com a ação contra, e o judiciário aí caiu na mão do Barroso, e o Barroso... Mas não é inconstitucional, o Congresso aprovou. É uma lei, e isso tem sido feito sistematicamente. Então todas as situações... chego via Supremo. Agora os empresários, 8 empresários do país aí, num grupo de WhatsApp, foram tolhidos de discutir, de conversar ali algumas coisas, mas por uma matéria de um jornal ou de um blog lá, um Metrópole, uma coisa assim, foram cancelados, e as pessoas foram cortadas das redes sociais. Sim. O que está acontecendo, Jesus? E o pior é que a gente não vê uma medida prática, né? Hoje, inclusive, eu estava escutando uma entrevista do presidente da República e candidato à presidência novamente, Jair Bolsonaro, na Jovem Pan, e ele disse que em algumas situações ele vai esperar a eleição e depois, uma semana depois, em ele sendo reeleito, né? Ele vai tomar uma semana depois, vai tomar algumas medidas. Agora também perguntaram para ele o seguinte: tá, mas o senhor entrega o mandato, ou entrega a faixa presidencial? Ele disse: não tem problema nenhuma. Se for configurado a licidez da eleição, desde que a eleição seja realmente uma eleição sem problemas de fraude ou coisa nesse sentido, ele entrega, porque a situação democrática exige isso. Então, a única coisa que ele está querendo, mais do que nunca, é que exista a transparência. Se não houver a transparência, realmente ele vai ter que entregar, porque por forças ocultas, enfim, não sei o que pode acontecer. Também outra coisa que me preocupa muito é que eu já ouvi declaração, inclusive, de militares, que eles não vão aceitar a questão se o Lula for o presidente da República. Isso é muito complicado, assim, a situação realmente que nos deixa... bem alerta. Tu falou agora nas pesquisas, né? As pesquisas mostrando que candidato A tem 70%, eles fazem depois no TSE aquilo virar 70%. Aquilo ser verdadeiro. Até porque daí tem fraude, então. Sim.
É uma coisa que... As pesquisas elas fazem, porque o que eles alegam? Eles alegam, não, a pessoa mudou o voto para não botar o voto dela fora. Mas peraí, pô. Onde é que está a ideologia da pessoa? Pô, não, eu não vou votar no Céu, vou votar no Marcelo, porque o Marcelo já está ganhando, então eu não vou perder meu voto. Isso não existe, né? Particularmente, cara, assim, ó, como cidadão, eu temo muito o que pode acontecer até as eleições. Sabe, as coisas têm sendo feitas de uma forma que realmente... Já mataram o Juscelino, já mataram o Tancredo Neves. O que aconteceu com essas pessoas? Eu não chego a isso, mas assim, tiraram, eu acho que... Os presidentes que foram eleitos. Não assumiu o Tancredo Neves, assumiu o do... Naquele momento foi o José Sarney. Do Maranhão, José Sarney. Assumiu o Collor. Aí tiraram o Collor, assumiu o vice que era outro partido, né? Depois... O Itamar Franco. Outro que morreu, o Ulisses Guimarães, que até hoje não se sabe. O Ulisses Guimarães, né? Explodiu o avião dele, né? Aí teve Teori Zavascki. Aí teve o Eduardo Campos. Aí teve o prefeito de... Celso Daniel. São apagados. São coisas que até hoje não se tem uma resposta certa, né? Assim se ganha. Assim, até hoje, por exemplo, não ficou definido aquele que tentou, né, assassinar o presidente, o então candidato a presidente da República, o Jair Bolsonaro, faz um ano hoje, né? Lá em Minas Gerais, aquele Adélio. Até hoje não ficou muito claro. E ali no período do Castelo Branco até o João Figueiredo, nada disso aconteceu, né? Desse tempo eu não sei, porque eu não sou desse tempo, Castelo Branco, e desse tempo eu não convivi. Castelo Branco foi outro também. Mas enfim, né, cara, eu tenho muita preocupação, com toda certeza absoluta, né? Eu sempre digo assim, para mim, ou para eu, pouco vai alterar na minha vida, 10% para cima, 10% para baixo. A gente já está já está se entregando? Não é, mas eu tenho consciência, né, cara? As coisas não... Aquela vitalidade que a gente tinha, não tem mais, as coisas acontecem, a idade vai chegando, não tem como você... claro que a cabeça, ela reage sim, hoje ainda de forma muito lúcida, graças a Deus, mas fisicamente você se sente uma pessoa um pouco mais cansada. Agora... que toda essa história cria um desânimo muito grande, né? Esse que é o problema também. O que isso vai ocorrer? Qual é o futuro que nós estamos prevendo para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, qual é a expectativa que você tem? Nós temos visto aí países vizinhos nossos, onde o socialismo tomou conta, que as coisas não estão boas, assim. Graças a Deus, no dia de ontem, ainda num referendo lá no Chile, depois de eleger o presidente da República por omissão de muitas pessoas, indo às urnas, ontem fizeram um plebiscito lá para renovar a Constituição, que era desejo, né, do atual presidente da República, para fazer uma série de modificações. O povo foi terminantemente contra, deu quase 62% ou 63%. Então, daí foram as urnas, mas por outro lado também elegeram essa pessoa aí. Eu vou te dar exemplos como tu viu os prédios das universidades federais que começaram a construir e ficaram por aí pela beira das estradas e nada fizeram, né? Então, a água chegou no Nordeste, né? Certo. A água chegou no Nordeste. A gasolina estava quase R$8, R$7,80, R$7,90. Está aí já hoje a R$5, pô. Mas quanto que baixou, quanto que diminuiu? 50%, mais de 50%. Então, essas coisas ninguém vê, né? O pessoal só olha a quantidade de mortos do Covid, a Globo colocando ainda até hoje lá para não deixar aquilo morrer na cabeça das pessoas. A hora que acabar que passar as eleições, a Globo vai tirar. Porque ela vai deixar aquilo. Todo jogo de futebol eles botam o minuto de silêncio pelas vítimas da Covid. Para ficar marcando na cabeça das pessoas até o dia da eleição, porque eles dizem que
que tem um culpado nisso aí. Eu acho que tem um culpado, tá, o mundo inteiro. Agora, tu falasse o negócio da gasolina aí. Por que em Lages a gasolina ainda está 5,12? Sempre foi mais cara. Mas por quê? Sempre foi mais cara. Antes, quando era 4 lá, não, mas por quê? O aumento, não sei qual é o motivo? Porque os donos de postos de combustível, eles não baixam quando pedem para baixar. Daí, não, quando acontece, né, a baixa. Aumentar é na hora, né? Hoje, já amanhece. Hoje, pelo que eu vi, hoje de manhã ainda, o mais barato está 5,12, né? Semana retrasada ou semana passada nós tivemos em Campos Novos, já estava 4 e alguma coisa, né? Em alguns postos. Eu tive também lá para o norte do estado, lá em Blumenau, no Vale, já estava em lugares lá 4 e alguma coisa. Campos Novos estava abaixo. Campos Novos estava, mas lá em Blumenau também já está. E aqui descendo, depois de Pouso Redondo, também você já pega a gasolina bem mais barata. E a gasolina para aqui, né? O posto. Não, nós temos uma base aqui da Idasa. Então é uma coisa que, bom, estava 5,49 há um tempo atrás, agora já está 5,12. Tem a tendência de baixar um pouquinho mais ainda. Isso é um alívio, inclusive, para as pessoas que transitam aí principalmente as pessoas da estrada, né? O diesel e tal, abaixaram também a gasolina de avião, não sei se isso vai ter reflexo nas passagens de avião. Então algumas medidas estão sendo feitas realmente para preservar a população. Nós passamos por momentos horrorosos, como essa pandemia aí, durante 2 anos, praticamente, né, muitas pessoas deixaram de ter o seu emprego certinho, deixaram de ter as suas empresas, hoje ainda sentem reflexo muitas pessoas disso. Aliado a isso veio essa guerra ali da Ucrânia e a Rússia, que não sei, eu não ouço mais falar muita coisa, não sei nem como é que estão aquelas guerras. Uma coisa que eu estive pesquisando, estive vendo, remédio baixou o preço, alimentação baixou, está baixando o preço também aos poucos. Não se sente tanto por causa do valor que da diferença que mas está baixando no montante, né? É muito, né? Então está baixando também a alimentação. Eu tenho certeza absoluta que isso aí não veio do lado esquerdo. Mas isso pelo menos a gente vê que medidas de forma protetiva estão sendo tomadas. O problema é se você ficasse parado, a gasolina hoje estava 7, né? Então algumas coisas estão sendo feitas. 8? Já estava 7,89 e eu paguei, 7,89 eu cheguei a pagar. R$8 aí já viemos para 5, já teve aí um decréscimo grande. Não quer dizer que seja o ideal, porque elas ainda estão saindo das refinarias por R$3 e alguma coisa, não sei exatamente quanto é que é. E daí, evidente que o empresário tem que ter o seu lucro também. Isso a gente não tira esse mérito. Mas é uma coisa que não dá para entender. E a coisa vai começar. Se nós temos uma base aqui de distribuição do combustível, que é a Idasa, e o combustível lá embaixo é bem mais barato, já está mais de 50 centavos. Vai daqui para lá. Vai daqui para lá? Pior ainda. Vai daqui para lá. Mas é porque é serra abaixo, né? Aí gasta pouco. Mas daí o caminhão tem que voltar. Bom, gente, nós retornamos para o nosso último bloco. Depois desse intervalinho aí, nós vamos tratar das questões das eleições a nível estadual, onde saiu uma pesquisa aí da AMAPA, o Instituto de Santa Catarina, retratando aí números bem diferentes do que havia acontecido anteriormente. Nós retornamos em seguida para o próximo bloco. A revolução acontece quando você muda a forma de pensar e quando você entra em ação. Aprender com metodologias baseadas no conceito de educação da Finlândia é inovar. Aprendizagem em rede é descobrir que você também pode estudar. Na rede, ter um professor no polo é a segurança de estar no caminho certo. O mundo mudou, a forma de fazer a faculdade também. Faculdade Sensupeg, revolucione o seu mundo.
Nós somos a Avita, empresa fundada em 10 de maio de 1976, com mais de 45 anos de experiência no segmento de refrigerados, congelados e atacado em geral. A distribuidora Avita, na sua região de atuação, representa com exclusividade o maior grupo do segmento lácteo do Brasil e do mundo, o Grupo Lactalis, com as marcas Batavo, LG, Parmalat, Presidente e outras. Estamos sempre de olho nos desafios do mercado e preparados para transformá-los em oportunidades para os nossos parceiros. Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso último bloco e vamos discutir aqui um pouco as últimas pesquisas aqui para o governo do estado e para o Senado aqui em Santa Catarina. Só para terminar, Marcelo, só para nós terminar uma coisa que ficamos conversando aqui em off, sem contar, voltando ao assunto do combustível, sim, sem contar que o álcool está sendo vendido dentro da gasolina, né? Sim, tem um percentual de álcool na gasolina. Para ter um percentual. Não é pura, né? É que os postos hoje não tem mais álcool, eles estão colocando o álcool dentro da gasolina. É raríssimo, né? Então, é raríssimo o posto de gasolina que hoje... E o teu carro anda, por lei, se eu não me engano, é para ser 27%, mas só que o teu carro anda com 90% de álcool, porque ele é... Flex anda com 90% de álcool, com 80%, com 70%, já faz a leitura, já faz a leitura na hora. Então, quer dizer, é fácil, né? Assim, tu já viu o dono de posto de gasolina reclamar ultimamente? Não, né? E não tem álcool para vender. É álcool só dentro da bomba da gasolina. Da bomba da gasolina. Cadu, teve algumas semanas atrás aí, tinham pesquisas que mostravam aqui a nível de governo do Estado e o Senado números totalmente diferentes do que apareceu uma pesquisa aí nesse último final de semana do grupo MAPA, um grupo de Florianópolis, né? Nazareno. Um dos proprietários, não sei se é o único proprietário, é o José Nazareno Vieira, que por algum tempo foi até presidente do Avaí, enfim, teve algumas... Não foi teu técnico de futebol de salão? Foi treinador de futebol de salão também, sim, participamos junto em algumas peleias. Mas, enfim, os números que apresentou hoje para o governo do Estado, nessa pesquisa da MAPA, com 1.204 pessoas, é uma pesquisa pequena, mas enfim, né, é dessa forma que eles fazem, retratou o seguinte: para o governo do Estado, o Jorginho Melo, em números redondos, 27%, o atual governador Moisés com 18%, o Décio Lima, de Blumenau, que é do segmento do PT, com 14%, o Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, nas últimas eleições, com 10%, e o Espiridão Amin com 7,7%. Tem outros candidatos, mas os números não são significativos. Esses números, de certa forma, te surpreendem, não? Não. A única... É ruim a gente dar o palpite, né? Então, mas quem não tem opinião não participa. Então, se não tens opinião... Opinião eu tenho, então, mas tornar pública a minha opinião é diferente. Né? Como assim? Então tá. Não, mas o Jorginho, assim, para mim me surpreende ele ter uma vantagem dessa de quase 10% do atual governador. Ele não tem essa vantagem. Essa vantagem que traz para ele é o 22, né? Mas é pesquisa, homem. O 22 ou não... Pois mas é surpreendente, quase 28%. O Moisés com quase 19%. E o Décio Lima com 14%. E daí? Assim, claro que vai ter segundo turno nisso aí. Eu não acredito. Não tem como. Em pesquisa pequena desse jeito, eu acho que tem que ser feito pelo Estado inteiro, não pode ser feito em um lugar só, não pode ser feito só... Mas não quer dizer que foi feito só em Florianópolis, homem. Quem é que está dizendo que foi feito só em Florianópolis? Deve ter sido feito, mas assim, foram feitas... Eu acho que os números são pequenos, 1.204 pessoas
É muito pouco, não é, né, num colégio eleitoral aí de vários milhões, mas é uma pesquisa, para muitas coisas serve a pesquisa. Eu já falei para ti, agora, por exemplo, o que eu penso de pesquisa, pô? O dono da pesquisa senta na tua frente e pergunta como então tá bom, se tu já falasse, nós não vamos discutir. Então não vou te apresentar mais número nenhum, então tá? A tua palavra é que vale para isso, troço. Eu não disse que a minha palavra Mas vale claro, homem, se eu estou perguntando, e os números aparecem, nós estamos falando em cima dos números. Para o Senado, por exemplo, o do 22, como tu diz, o Jorge Seifer aparece com 23%, e o ex-senador Raimundo Colombo com 19%. Nas outras anteriores, o senador João Raimundo Colombo sempre com números bem maiores. É aquilo que eu digo para ti, eu acho que a pesquisa muda a cabeça das pessoas. Mas é essa. Se a gente fica batendo em cima dos números aí, mesmo é que nós estamos ajudando. Mas nós não estamos, mas então nós não vamos discutir. Nós vamos baseado em quê? Que nós vamos entender que um é favorito, o outro é menos favorito, pelo nome das pessoas? Baseado em quê? É baseado naquilo que tu vê na rua, daquilo que tu vê... O que tu vê na rua para governo do Estado? Tu não pode ver nada, porque daí é localizado, é só em Lages. Para o Senado, você não pode ver nada. Você não está a nível de Santa Catarina. Então não tem... Assim, a nível nacional nós temos visto manifestações em alguns lugares, né? Mas a nível estadual eu não vi uma manifestação nenhuma de candidato A ou de candidato B. Ou você viu? Não, é porque não tem aparecido, não fizeram. Agora que fizeram essa campanha do Instituto Mapa, mas isso aí... Mas o Instituto Mapa é um instituto... diferente por exemplo, desses Datafolha, Data não sei o que, Data IPEC, que agora era o antigo Ibope, era IBEP, não é a nível nacional. O que eu quero dizer para ti, Marcelo, assim, ó, é que ele vai colocar o do partido que pagou a campanha, tá? E vai colocar do mesmo partido para governador, para senador, para deputado estadual, é isso que eu estou querendo dizer. Eu entendi bem quando você colocou, e até com muita assim, qualidade na tua informação, é que a pesquisa, na realidade, a pesquisa é feita. É feita, não tem problema, só que o direcionamento do local, a coisa é que retrata os números que são colocados. Mas assim... E se fizesse uma pesquisa aqui em Lages? Aqui é assim... Para deputado. Para deputado? Deputado é difícil, né, cara? Para deputado são muitos candidatos aí, são só mais os da região e os da cidade. Para o Senado, por exemplo, hoje fizeram uma pesquisa aqui em Lages, o ex-governador João Raimundo Colombo realmente sai muito melhor do que esse candidato da chapa do Jorginho Melo, né? O Jorge Seifer, que foi ministro da Pesca no governo Bolsonaro e agora está enfrentando essa escalada aí junto com o Jorginho Melo, atual senador. Mas, de qualquer forma, o que demonstra assim, esses números aqui, principalmente para o governo do Estado, porque o Senado é um turno só, né? Mas para o governo do Estado é que a disputa vai... Aí tem a força do Jorginho Melo do 22, claro. Tem a força do Jorginho Melo do 22. Aí a diferença ali do Senado está uma diferença aí de 5, 6 pontos percentuais. 4 pontos. 4 pontos percentuais, né? Mas aí, quem tem mais força, o Jorginho ou o João Rodrigues, por exemplo? Mas a nível de a nível do Estado. Não, o João Rodrigues é uma figura de muita força no oeste de Santa Catarina. Então, o Jorginho Melo, eu acho que ele não é forte no oeste de Santa Catarina, ele é forte em toda Santa Catarina. Mas nós não podemos tirar isso também do senador Jorginho Melo, porque ele na última eleição ele entrou como azarão e se consolidou como um senador que tem caminhado junto com o atual presidente da República, né? Então já começa a ter algum tipo de força, até porque a gente sabe que a última seleção foi atípica, né? Mas a gente sabe que em Santa Catarina, mesmo sendo atípica, o atual presidente da República ele deve ter uma votação bem maior do que o candidato do PT.
né? Porque assim, não adianta nós falarmos aqui, infelizmente, até pro ruim do processo, nós falamos em outros candidatos a presidente da República, a eleição está polarizada, não tem como sair disso. Não tem como sair disso. Ou dá a reeleição do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ou dá o candidato da esquerda do PT. Eu acho muito esses números muito diferentes, porque eu olho para esses números, eu não consigo ver o Jean só com 10%. Só com 10%, eu não consigo chegar, não por causa do Jean, por causa aonde ele está, com quem ele está, é com o João Rodrigues. O João Rodrigues. E com o senador, o candidato ao Senado, o ex-governador João Raimundo Colombo também, né? Então, assim, é uma chapa forte. Eu penso que João Rodrigues ainda tem um futuro muito forte em Santa Catarina. Eu não consigo, eu não estou acompanhando as propagandas eleitorais, eu não sei até onde também isso está definindo algumas situações, não sei se está havendo polêmica ou não está havendo polêmica a nível de Estado. Assim, eu acompanhei esses números aqui porque me chamou a atenção, porque até então outros números de outros institutos de pesquisa davam números totalmente diferentes disso aqui, né? E agora, esse final de semana, foi divulgado a nível de mídia estadual esses números, e isso me surpreende, inclusive, é o percentual muito grande do senador Jorginho Melo com relação ao atual governador. São quantos candidatos no total para o governo? Para o governo eu tenho só números aqui de 6 candidatos, né? Mas tem mais alguns, eu acho que deve chegar a uns 8 ou 9, não tenho certeza absoluta, mas eu tenho dos 6 primeiros, que é o Jorginho com 27, o Moisés com 18, o Décio Lima com 14, o Jean com 10 e o ex-governador e atual senador Espírito Amin com 7,7. Em outras pesquisas, o senador Espírito Amin também apoia 22, né? Sim. O Espírito Amin em outras pesquisas aparecia muito melhor do que com esses números aqui. Ó. Esse que me chamou a atenção, né? Que os números são bem baixos. E uma situação que me chama muita atenção é esse crescimento muito grande, que não é conhecido a nível estadual, mas pela questão do 22, que é esse candidato ao Senado, o ex-ministro da Pesca, esse Jorge Seife. Eu penso assim, ó, que quem fez a pesquisa, por exemplo, quem fez a pesquisa tem a intenção de jogar o Espírito Amin lá para baixo, justamente por causa disso também, porque o Espírito Amin está com 22. E se tu olhares todas as publicidades o Espírito Amin está com 22. O Jean Loureiro também já acompanhei umas 2 passagens dele aqui em Lages, ele solidificando também e apoiando o atual presidente da República, com 22, falando a viva voz que apoiava a eleição de Jair Bolsonaro. Por outro lado, o candidato Moisés aparentemente não tem mais, com certeza absoluta, pelo procedimento dele não vai isso apoiar. Isso não está na nossa cabeça, isso está na eleição passada, porque foi 70 e poucos por cento, né? Agora que eu estou falando, e o candidato Décio Lima, porque o que comanda todo esse processo, Ricardo, com raras exceções, é o presidente da República, o candidato a presidente da República que vai puxar, né? Mas tem mais o Décio Lima com 14% do segmento do candidato do PT à presidência da República. O Jean Loureiro com o candidato com o atual presidente da República, o Amin com o atual presidente da República. E o Moisés, eu acho que divide muito. Porque pois tu acha que Décio tem mais voto do que Jean e do que Amin? Acho que não. Eu acho que Décio não tem 1%. Colocar dessa forma? Acho que não, mas pode causar para o candidato de Blumenau, Décio Lima, o efeito que fez para o candidato Moisés com 22, que na época era 17. Né? Se realmente o candidato a presidente da República pelo PT for muito bem, naturalmente o Décio Lima também vai caminhar forte nisso.
Eu não sei, agora eu tive um pouco afastado, acho que o Décio Lima estava afastado, não estava? Estava, né? Política faz muito tempo, né? Na chapa dele, o candidato ao Senado é o atual senador, o Dário Berger, que não aparece bem também em nenhuma pesquisa, daí não é nessa ou naquela, os números dele são pequenos, mas as coisas assim, a pesquisa, por isso que a pesquisa não... Primeiro não devia nem... Tem muito dinheiro nessa campanha, né? Não devia nem ter essas pesquisas. Como eu também acho que não devia existir segundo turno, né? O segundo turno é só mais uma negociação aí sem tamanho, porque daí ganha o candidato tal, negocia com fulano, negocia com Beltrano, e daí começa a fatiar todo o governo. Por isso que as coisas, às vezes, a gente fica nessa situação aí, fica à mercê, né, dessas negociatas. E isso tem que mudar. Uma reforma política tem que acontecer, porque... Eu voto no futebol agora, porque, por exemplo, se vão jogar 2 times, um de São Paulo e um de... a final, né? Um de São Paulo e um do Rio de Janeiro, por exemplo, que são... Quem é o time do Rio de Janeiro que tu acha que vai? Flamengo. Se vão disputar, eles vão fazer 2 para ter duas arrecadações, 2 rendas. Antigamente tinha muito disso, né? E assim vai ter tem segundo turno também para isso. Antigamente tinha muito disso, na questão do futebol tinha muito disso, né? Assim como tem também eleição de 2 em 2 anos, por que não é tudo junto, de 4 em 4 anos? Claro, é outra coisa. Ó. Agora nós temos candidato a eleição para presidente da República, para Senado Federal, para deputado federal, para deputado estadual, para governador. Daí daqui a 2 anos tem para prefeito e para vereador. Por quê? Isso tudo é uma coisa que realmente a gente vai se desgastando. Mas o que nós podemos fazer, nós? É só através do voto para mudar essas coisas. Não vai mudar, não, mas vai mudar, é uma picadinha, vamos lá. Vamos fazer a partir de... E as pessoas que você tiver acesso, vai conversando. E a gente o processo tem que mudar. O que tu acha que vai ser? O que tu pensa do dia de amanhã? Amanhã, no 7 de setembro, eu acho que vai ter uma grande manifestação. Uma grande manifestação. Principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né? Mas vai ter alguém vai ter alguém com a caneta na mão riscando o nome, né? Não, mas daí é visual, né? Daí você está enxergando, né? Vai enxergar o que vai acontecer. Mas a gente se assusta um pouco, né? Da forma que está sendo conduzido esse país aí, por interferência muito grande de ações do judiciário, que não precisava isso tudo. Existe uma Constituição que tem que reger isso aí, ter a palavra final, e a partir daí as coisas não podem acontecer desse jeito. Mas o processo é assim, e politicamente nós temos que participar do processo de forma democrática e tentando analisar cada vez mais e melhor os candidatos à presidência, a governo, a deputado federal, ao Senado e a deputado estadual. Gente, estamos encerrando mais um Santa Serra News. Agradecemos aí a audiência de todos vocês e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui juntos novamente para conversarmos alguma coisa a respeito do que estamos vivenciando nesse momento tão importante do Brasil. Então, é importante para todos, né? São 220 milhões, né? Está sendo feito um outro censo. Eu acho que vai aumentar um pouquinho mais a população do Brasil. O que eu penso é que tomara Deus que a gente consiga mudar esse país, que a gente tem visto as coisas lá fora, em países pequenos que estão virando, como é que eu posso dizer, que estão virando exemplo do que fazer na política, do que fazer para o povo, e tivemos temos um exemplo agora, como acabamos de ver, né? Chegou a água no Nordeste, o céu acabou de falar, a luz, né? O céu no Pantanal, né? A luz, uma geladeira para cada um, e esse tipo de coisa que o povo precisa. Mas o povo é que tem que decidir, né? Na hora de votar, eles têm que saber o que foi melhor para a população. Um pão com mortadela. Não individualmente. Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.
Música